Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de novembro de 2023. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor da cidade de Curitiba e demais estudos da casa e outros estudos promovidos pelos grupos de estudo da casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá no nosso site você vai encontrar toda a gama de estudos que a casa promove e os estudos que são promovidos de forma online com um link permanente para que se possa participar ao vivo. Se você está assistindo este estudo da Revista Espírita no YouTube de forma gravada, saiba que você pode participar conosco ao vivo. O link está lá no nosso site. E nós gravamos esse estudo todo sábado, às 14h30. Então, se você tem interesse de vir aprender conosco, junto conosco, seja bem-vindo. Estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita, e chegamos no estudo de hoje, no estudo de número 34. Nós iniciamos na semana passada um discurso de Kardec a propósito do ano social. Então, lá em abril, no início de abril, para eles, iniciava um novo ano social, e Kardec estava fazendo um discurso para a abertura deste ano social. Nós não conseguimos terminar esse discurso de Kardec na aula passada, então nós vamos dar continuidade a esse discurso. E como bem sabemos, esse discurso, os discursos de Kardec sempre trazem muitos ensinamentos. Então, o resumo desse discurso, uma breve síntese desse discurso que nós lemos na semana passada, diz o seguinte. Síntese do discurso da última aula. Kardec relembra as mudanças que foram necessárias na admissão de novos membros, as quais foram benéficas, e lembra também sobre os ataques recebidos, dos quais os que tinham fundamento foram considerados. Agradece a Deus e aos espíritos que acompanham a missão da codificação. Então, nós pegamos bastante ensinamentos, daquele discurso de Kardec da aula passada, relembrando ali os ataques que eram feitos contra a sociedade, e Kardec falando que quando os ataques tinham fundamento, eles eram considerados, e acima de tudo, trouxemos aí na aula a questão de que Kardec sempre agradecia aos espíritos, a todo o plano espiritual ali que conduzia a grande missão que foi a codificação. E assim, Kardec agora vai fazer a parte final do discurso dele, os agradecimentos já aos presentes, visto que ele já tinha feito toda aquela introdução e também ele relembrou, todo o ano passado da sociedade, e agora ele vem agradecer aos membros. Pereira, você quer que eu continue esse relato de Kardec, e aí você começa no próximo tema? Isso, Lelo, continua, fazendo favor. Então tá, João. Daí o próximo tema, já entramos em temas de estudo mesmo, visto que isso aqui era um discurso, Não que o discurso de Kardec não tivesse muito ensinamento. Mas então vamos lá. Em resumo, senhores, durante o ano que passou, nossos trabalhos marcharam com perfeita regularidade e nada os interrompeu. Uma multidão de fatos do mais alto interesse foi relatada, explicado e comentado. Questões muito importantes foram resolvidas. Todos os exemplos que passaram sobre nossos olhos pelas evocações, todas as investigações a que nos entregamos, vieram confirmar os princípios da ciência e fortalecer as nossas crenças. Numerosas comunicações de incontestável superioridade foram obtidas por diversos médiuns. A província e o estrangeiro nos remeteram algumas deveras notáveis, provando não só quanto o espiritismo se espalha, mas também sob que ponto de vista grave e sério ele agora é encarado por toda parte. Sem dúvida, este é o resultado pelo qual devemos nos sentir felizes. Mas há outro não menos satisfatório,
e que é, aliás, uma consequência do que havia sido predito desde a origem. É a unidade que se estabelece na teoria da doutrina, à medida que é estudada e mais bem compreendida em todas as comunicações que nos chegam de fora. Encontramos a confirmação dos princípios que nos são ensinados pelos Espíritos. E como as pessoas que as recebem nos são, na maioria, desconhecidas, não se pode dizer que sofram a nossa influência. Então, que eu gosto de relembrar aquele pensamento que eu tenho, né, que a ordem, né, cronológica do aparecimento do Espiritismo foi muito bem feita. Lógico que deveria ser bem feita, né, pois foi feita por espíritos superiores, né, pela condução do próprio Jesus Cristo. Mas, parando para analisar essa afirmação de Kardec, que as pessoas que mandavam essas comunicações, que confirmavam aquilo que ele já tinha estudado, né, com outras comunicações da sociedade, essas comunicações vindo de longe confirmavam, mesmo essas pessoas sendo desconhecidas para eles, não sofrendo nenhuma influência, ele era um ponto muito importante, porque Kardec conseguia confirmar aquilo que para ele no início era teoria, ele conseguia confirmar. E eu relembro essa questão do ponto que surgiu o Espiritismo, porque naquela época a comunicação era muito difícil, né? Não existia a internet, as comunicações, acho que o telefone ainda não existia, era tudo por carta. Então, para você combinar com outro grupo mediúnico de outra cidade, teria que ir uma carta, demorar meses para voltar, aí o pessoal tentar fazer uma maquiagem naquilo e devolver a carta. Então, não tinha como. Então, o momento que o Espiritismo surgiu, e essas confirmações que vieram de várias partes do globo, ele foi num momento muito oportuno, porque hoje, por exemplo, com a velocidade que nós temos na comunicação, com certeza, muita gente ia levantar a suspeita de que foi, né, premeditado, foi arranjado, mas naquela época não tinha como ser feito dessa forma. E é isso que dá a beleza, né? Dá a beleza e a confirmação para essa ciência, como disse Kardec, de que aquilo que eles estavam fazendo ali na sociedade parisiense era confirmado em várias partes do globo. Isso um critério que ele tinha como muito sério, que era essa questão da universalização, né? Então, ele fazia questão disso, de informações que viessem de outras regiões distintas, que ele coloca ali mesmo, que sem que tivesse nenhuma influência dele, pessoas que ele nem conhecia. Aí, quando ele analisava tudo aquilo ali, para ele, ali que estava a confirmação do fato, né, da teoria dele. Aí sim ele elaborava uma teoria com essa certeza que não foi nada combinado, como ele fala, que ó, pô, não tem conhecimento nenhum. Você mesmo disse, naquela época não é que nem hoje, que hoje você pode passar um WhatsApp para a pessoa simultâneo, combinar, ó, você faz assim, 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 trocar umas figurinhas e você montar, né? Naquela época não, né? Era uma carta para vir 2, 3 meses e voltar, que era por navio, né? Estava começando os vapores lá, os trens, mas era uma coisa tudo muito longe, de cavalo. Então, ali que dava a segurança, né, e a seriedade, e ele fazia muita questão. É uma coisa que hoje, às vezes, o movimento espírita não valoriza muito isso de interligar as comunicações de um para o outro, ficam muito centralizadas em algumas pessoas, e ele não, pô, se sair uma verdade, se alguém deu uma ideia, ali uma coisa assim que então vamos ver outras pessoas, onde que vinha, quando vinha de outros lugares, aí, quando vinha de outros lugares, é porque aí existe realmente um fundamento, uma seriedade da coisa, que é daquilo que os amigos espirituais estão querendo fazer, né? Não individualizava, né? Jamais individualizou. Então, eu acho muito bacana isso mesmo, essa seriedade que ele tinha sobre isso. Dizem que até naquela primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, eu vi em algumas biografias aí, para ele cravar aquela questão lá do que é Deus, ele demorou meses e meses, ele recebeu comunicações de vários lugares para ele tirar aquela conclusão. Ele queria, veio um espírito e falou, não é quem é Deus, ou o que, é que, né? Aí ele, pô, peraí. Aí quando ele analisou todos os outros fatos vindo de outros lugares, que ele chegou naquela conclusão, né? Porque aí ele teve a convicção, falou, não, é isso mesmo, né?
Não é uma coisa que foi tirada por uma pessoa, por um espírito, né? Bem bacana isso. Sim, e hoje, com a facilidade que nós temos, penso que deveríamos continuar com esse método, porque Kardec ele tentou elucidar todas as questões, e, lógico, o intelecto que ele tinha, assistido pelos espíritos, ele conseguiu até prever algumas questões ali de dúvidas que teríamos no futuro. Mas hoje nós temos tantas outras questões que poderiam ser questionadas e discutidas em vários grupos, para saber o que a espiritualidade pensa disso, né? Vamos pensar, por exemplo, assim, um tema que parece que é abstrato, mas Kardec trouxe muitos temas simples ali no Livro dos Espíritos, por exemplo, quando ele fala ali das almas dos animais, quando ele fala ali, eu vi até não no estudo de ontem que o Pereira fez do Livro dos Espíritos, mas da semana passada, a questão do silêncio, né? A pessoa como que é a questão do silêncio. Então, eram temas assim simples que ele trazia e debatia. Por exemplo, hoje nós temos a questão do transgênico, a alimentação transgênica. Tem as classes que são a favor, tem as classes que são contra. Já imaginou se de repente do espiritismo? Vamos tentar trazer uma visão espírita sobre isso, se é certo, se não é, se tirar todo mundo vai morrer de fome mesmo, porque não vai ter alimentação, e isso dá, né? Kardec, ele trazia temas simples, e deveria, de repente, ter uma orientação para que, uma pergunta, né? Vamos estudar essa pergunta durante esse mês, nos grupos mediúnicos, e aí todo mundo, com a facilidade que a gente tem hoje, do e-mail, do WhatsApp, manda as comunicações, faz um comitê ali de discussão ali para fazer a análise das respostas e, de repente, chegar numa resposta que seria vinda aí do plano espiritual. Seria muito interessante se desse continuidade. Né? Eu tenho levantado essa bandeira aí de fazer, que nem você disse aí, abrir um canal no meio, de onde você conseguisse colocar essas comunicações por exemplo, eu vou dizer assim, nós temos dificuldade das comunicações de Curitiba, das URIs aqui de Curitiba, você não sabe as comunicações que acontecem em outros grupos. Aí aparece 1, 2, 3 médios que destacam e o restante, mas quantas comunicações tem, né? Então tinha que estudar uma maneira, que nem você disse, de criar um canal, um grupo, de uma maneira que todo mundo pudesse ter acesso lá e colocar as comunicações, e um grupo de pessoas fizesse uma triagem por tópico, por assunto, e estudasse, que nem Kardec fazia, uma vez por mês, cada tempo em tempo, e analisando para ver aquelas que realmente têm similaridade, que são idênticas, que confirmam a outra, e estudar isso, porque senão fica uma coisa de poucos médios, né? Então se dão destaque para alguns médios que destacam em mídia nacional, que escrevem livros, escrevem não sei o quê, mas e tantos grupos que tem? Vamos colocar aqui em Curitiba, região metropolitana, URIs, vamos colocar no Paraná, quantas casas espíritas, você não sabe lá as comunicações que estão acontecendo lá em Maringá, lá em Londrina, lá em Foz do Iguaçu, em Cascavel, em outras cidades, ninguém sabe, né, como é que está essa, não só em termos de comunicações, mas em termos de trabalho, aí vem uma diretriz da URI, que era da federativa, que quer unificar. Mas unificar o quê? Unificar de cima para baixo? Teria que vir de baixo para cima, né? Unificando, entendendo as necessidades ali, os trabalhos que estão sendo realizados, o que se pode ser colocado de um para outro. Né? Você imagina a importância disso, se você criasse um canal mas não um canal assim tão cheio burocrático que a pessoa tenha dificuldade de acessar, uma coisa que fosse mais, vamos dizer assim, plausível, fácil da pessoa chegar ali e colocar ali, né? E você, para receber a comunicação, você pode receber, sem já fazer sem fazer um julgamento prévio, analisar, depois você pode descartar com o futuro. Kardec fazia isso, ele recebia as cartas, e olha, hein, tinha que ler uma por uma aquilo lá, depois ele ia colocando ali, ó, essa aqui faz sentido, essa aqui não faz sentido, essa aqui faz sentido. E hoje parece que, não sei, fazem tantas reuniões, tanto tempo, discute, mas discutindo o quê? Jamais você vai conseguir unificar o movimento espírita de cima para baixo. Isso não vai existir. Cada região tem suas peculiaridades, cada região tem... Você tem que ter uma unificação doutrinária do sistema de doutrina, mas não de trabalho ali dentro, né? Tem que aproveitar esses ensinamentos que surgem. Eu digo para um grupo de estudos que nós estamos tendo
Agora nós estamos colocando um grupo de estudos aí, que é atendimento das pessoas aí de perdas, né? Que hoje, inclusive, à tarde tem, que é aquelas das pessoas que teve as famílias que perderam seus entes queridos, e está tendo as comunicações. E nós temos um grupo agora do DEON, que nós estamos estudando junto com outra casa. Eu estou ficando assim, feliz de saber de tantas comunicações, de psicografia, está tendo psicografias coerentes, psicografias lindas. E nós estamos começando a aproveitar isso, criamos um grupo, a casa criou um grupo interno lá, onde essas comunicações estão sendo colocadas ali, né, pelo menos pelo grupo, para os outros saberem, porque senão fica só, acaba o grupo mediúnico, você sabe disso, você participou do grupo mediúnico, acaba o grupo mediúnico, tem uma comunicação, uma orientação de um benfeitor, lê ali, quando no grupo ali, às vezes quando posta no grupo, às vezes nem no grupo não é postado, encerra por ali. E às vezes tem tantos ensinamentos, né, tantas coisas que poderiam ser aproveitadas para outro grupo. Não sei, é uma bandeira que nós temos que levantar, e eu tenho levantado isso já há algum tempo. Isso. Como fazer isso? Seria interessante, né? Porque dentro do próprio movimento existem algumas questões que algumas casas aceitam e outras casas não aceitam, né? Não é proibido, né, pela federação, mas também não é incentivado, né? Porque tem aquela questão. Vamos pegar, por exemplo, vamos imaginar, pegamos o magnetismo, vamos criar perguntas, né, sobre o magnetismo e passar para todas as casas da federação, para elas fazerem, né, um grupo mediúnico questionando isso e ver o que os espíritos trazem, emancipação da alma, que também que tem algumas questões, algumas casas que não gostam, a própria desobsessão, que tem casas que não gostam, né, trazer esses temas e lançar a pergunta, e aí fazer a curadoria das respostas, e aí a gente apresentar, ó, não foi uma ordem federativa, mas foi uma ordem espiritual. Aqui seria interessante, né? Universalizar, né? Porque a primeira pergunta, quando você fala que ela está trabalhando um pouquinho diferente, trabalhando diferente é o magnetismo, que o magnetismo está, nós comprovamos isso, que ela está fundamentada totalmente dentro do espiritismo. Mas a grande pergunta é, poxa, o cara está fazendo, eu vi isso já, esse cara praticando magnetismo não faz parte do espiritismo. Pô, peraí. Eu acho que a pergunta é, o que eles estão fazendo, estão ajudando pessoas? As pessoas estão ficando melhor? Fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há evolução. Isso está lá, os espíritos colocam bem claro, a doutrina espírita tem esse tema que para mim é o principal, né, que é a caridade, num processo nosso evolutivo, né. Aí, mas o que eles estão fazendo lá, estão ajudando pessoas? Acabou, estão. O grupo de obsessão ajuda? Então, vamos ver se pode fazer alguma adaptação, alguma coisa, mas a primeira pergunta era que ser feito isso. E o Kardec sempre respeitava as peculiaridades regionais. Nós vemos tudo da Revista Espírita. Os grupos de Lyon, que usavam a maneira, ele aceitava aquela peculiaridade deles, que era do costume deles, os hábitos daquelas pessoas ali, desde que fosse uma coisa séria, tivesse um objetivo o estudo da doutrina espírita, sem problema. Aí fica se criando esses conflitos aí, porque, não, que não sei o que é preto velho não pode, porque não sei o que. Pô, mas peraí. Parar com essas histórias, né? Se as pessoas gostam, se os espíritos que vêm lá falam em preto, qual é o problema? O que está saindo, o que está fugindo fora da doutrina espírita? Nenhum. Aí eles criam esses problemas e vai se afastando cada vez mais, né? As pessoas. É uma coisa a se pensar, né, Pedro? De repente, como diz, você levantar a bandeira e tentar implantar, seria bem interessante. Acho que seria meio que voltar às raízes do espiritismo. Então, continuando o discurso de Kardec, ele fala o seguinte: o princípio mesmo da reencarnação, que inicialmente havia encontrado muitos contraditores, porque não era compreendido, é hoje aceito pela força da evidência e porque todo homem que pensa nele reconhece a única solução possível do maior número de problemas da filosofia moral e religiosa. Sem a reencarnação, somos detidos a cada passo, tudo é caos e confusão. Com a reencarnação, tudo se esclarece, tudo se explica da maneira mais racional. Se ela ainda encontra alguns adversários mais sistemáticos, que lógicos, seu número é muito restrito. Ora, quem a inventou? Seguramente não fostes vós, nem eu, ela nos foi ensinada. Nós a aceitamos.
eis tudo o que fizemos. Veja que interessante, né? Quem inventou a reencarnação? Não, ninguém, não foi o Kardec, não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação. A reencarnação é uma lei natural, né, que nos foi ensinada. Quantas e quantas coisas ainda não nos foi ensinada que já existem, né? Pegamos ali agora, que a gente, que nem o período gosta de estudar e ler sobre ali a questão quântica. Então, quantas coisas ali poderiam, né, se os grupos se detessem ali, vamos estudar sobre esse tema científico aqui, que ainda não existe resposta, para ver o que a espiritualidade pode nos ensinar. Às vezes ela está ali disposta a ensinar, mas ainda não tem pessoas ali engajadas para receber essa comunicação. Se não fosse Kardec, lógico, Kardec veio com essa missão, mas se não fosse ele e o grupo deles, até hoje nós não entenderíamos direito o que seria a reencarnação. Você vê bem que o Kardec, quando todo o discurso dele, ele se preocupava sempre com os princípios da doutrina espírita. Se o grupo, aqui que ele falou, pessoal, se você não acreditar na pluralidade da existência, se você não acreditar na pluralidade do mundo habitado, se você não acreditar na sobrevivência do espírito depois da morte, então você está indo com princípios fora do que o espiritismo prega. Então, ele tinha sempre isso, a preocupação maior dele era com esses princípios, né? Que ele fala aí, você viu que ele falou lá da própria reencarnação, né? Então você não pode se titular espírito se você não acredita na pluralidade da existência, da reencarnação. Aí você não pode dizer que é espírito, você pode dizer qualquer outra coisa, ou você, por exemplo, uma coisa que é fora dos princípios da doutrina espírita, que é a mente psicose, né, que é aquela de voltar para o corpo do animal, de retroagir. Se alguém começa a dizer isso, começa a colocar isso, você está sendo contra os princípios da doutrina espírita. Então é isso que ele tinha preocupação sempre, não com essas picurinha aí de magnetismo, não sei o quê, da maneira que está usando. A preocupação dele, do grupo que está estudando, mas ele acredita nisso, tem esses princípios, estuda isso, tem como mote a caridade, esse é o objetivo. Bom, não tem nada errado, né? E uma coisa que você comentando ali não tem como ser espírito se você não acreditar isso. Kardec tem, né? Não é Kardec, né? Vamos dizer assim, que o espiritismo tem aquelas cinco bases ali para a gente ser um espírito, né? Acreditar em Deus, né? Tem que acreditar na existência de Deus, tem que acreditar na imortalidade da alma, né? Acreditar na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos. E aqui que eu até quero parar por aqui, né? Que tem casos espíritos que não acreditam na comunicabilidade dos espíritos, mas não incentivam os grupos mediúnicos na comunicação, na casa somente de estudos. Ou seja, é um grupo de adeptos espíritas, mas faltando uma parte, que é uma das partes principais, que seria a comunicabilidade dos espíritos. Não tem como, né? Não tem como dizer, sou espírita mais ou menos. Eu acredito que são poucas as religiões que têm aquela frase não praticante, né? Não tem como você ser um espírita ali que não concorda, não aceita essa questão da comunicabilidade, os mundos habitados, a questão também, né? Não acreditar que Deus fez várias moradas. Então, são coisas assim que está na base da doutrina, e a gente vê que hoje algumas pessoas ainda não concordam com isso. Continuando. Então, de todos os fenômenos que surgiram no princípio, bem, as partes ali, mas vou repetindo. Então. De todos os fenômenos que surgiram no princípio, bem poucos sobrevivem hoje. E pode-se dizer que os seus raros partidários estão principalmente entre pessoas que julgam à primeira vista. E muitas vezes, conforme ideias pré-concebidas e prevenções. Mas agora, é evidente que quem quer que se dê o trabalho de aprofundar todas as questões e julgar friamente, sem prevenção, sobretudo sem hostilidade sistemática, é levado invencivelmente, tanto pelo raciocínio quanto pelos fatos, à teoria fundamental que, pode-se dizer, hoje prevalece em todos os países do mundo. Por certo, senhores, a sociedade não fez tudo para este resultado, mas sem vaidade, creio que ela pode reivindicar uma pequena parte. Sua influência moral é maior do que se pensa, precisamente porque jamais se desviou da linha de moderação que se traçou. Kardec era bem crica nisso, né? Ele era bem rígido. Né?
Tanto é que aquela máxima que a gente tem, né, que ele trazia, que é mais concebível você perder 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, ele era muito precavido nisso. Até o Pereira trouxe ali a questão de que para bater o martelo na primeira questão ali do Livro dos Espíritos, ele demorou meses, e ele era bem crítica nisso. E assim, ele também, pessoas que vinham para não trabalhar, ele não aceitava, né? Ele dizia, não, se não quer trabalhar, não faz parte. E é óbvio, né, que quando você leva um trabalho tão a sério, com tanta dignidade, assim, os espíritos ali que vão se aproximar são espíritos da mesma linha. Sabe-se que ela se ocupa, a sociedade espírita, né, parisiense, sabe-se que ela se ocupa exclusivamente de seus estudos, sem se deixar desviar pelas mesquinhas paixões que se agitam à sua volta, que o faz seriamente, como deve fazer toda a Assembleia Científica, que persegue o seu objetivo sem se misturar com nenhuma intriga, sem atirar pedras em ninguém, sem mesmo recolher as que lhe atira. Sem sombra de dúvida, eis a principal causa do crédito e da consideração de que desfruta, dos quais pode sentir-se orgulhosa e que dá certo peso à sua opinião. Continuemos, senhores, por nossos esforços, por nossa prudência e pelo exemplo da união que deve existir entre os verdadeiros espíritos, a mostrar que os princípios que professamos não são para nós letra morta e que tanto pregamos pelo exemplo quanto pela teoria. Ou seja, não era só ensinamento, né? Não era só trazer o estudo, trazer a palavra, mas tinha também o comportamento, né, que arrastava. Se nossas doutrinas encontram tanta ressonância, é que aparentemente as acham mais racionais que as outras. Duvido que acontecesse o mesmo se tivéssemos professado a doutrina da intervenção exclusiva do diabo e dos demônios nas manifestações espíritas. Doutrina hoje completamente ridícula, que mais excita a curiosidade do que amedronta, à exceção de algumas pessoas timoratas, que por si mesma, em breve, reconhecerão a sua futilidade. Realmente, né, a gente pega até hoje ainda pessoas de outras religiões que acreditam que qualquer comunicação espírita é o demônio. Né? Não é um espírito bom que está vindo ali. Ah, não. Ah, se teve uma incorporação, é o demônio. Se teve uma condição, é o demônio. Se teve algum efeito físico, é coisa do demônio. Então, vejo que Kardec veio desconstruindo isso. E o Pereira tem uma frase que ele diz que eu acho bem coerente, que é a questão assim, às vezes você pega uma comunicação, e é uma comunicação tão bonita, tão bela, com um cunho tão educativo, que se fosse o demônio mesmo, então o demônio tinha se convertido, né? Porque como pode um demônio escrever palavras tão coerentes e tão corretas? Não dá para conceber essa questão, né, de que hoje em dia, com comunicações, né, espirituais, e aí são só de espíritos malignos, vamos dizer assim. Tal qual é hoje professada, a doutrina espírita tem uma amplidão que lhe permite abarcar todas as questões de ordem moral, satisfaz a todas as aspirações e pode-se dizer ao mais exigente raciocínio para quem quer que se dê ao trabalho de estudá-la e não esteja dominado pelos preconceitos. Ela não tem as mesquinhas restrições de certas filosofias, alarga ao infinito o círculo das ideias e ninguém é capaz de elevar mais alto o pensamento e tirar o homem da estreita esfera do egoísmo na qual intentaram confiná-lo. Realmente, né? A maioria das religiões, ele vinha deixando ali, por exemplo, o homem, não, é mais fácil o rico entrar pelo buraco na agulha do que o rico ir para o céu. Então, ele foi, com o tempo, reduzindo a humanidade a um cantinho. O Espiritismo, ele trouxe essa claridade, deixou a pessoa pensar, venha pensar, como a gente viu na semana passada. Kardec comentou o seguinte, que nada na doutrina espírita é escondido. Tudo que é estudado é revelado. Né? E é isso que satisfaz os adeptos. Porque nós vemos aí, na maioria das religiões, tem coisas que só o alto escalão vai ter conhecimento. E Kardec, então, veio dizendo que o Espiritismo tirou essas pessoas desse confinamento. Enfim, ela se apoia nos imutáveis princípios fundamentais da religião,
dos quais é a demonstração patente. Que foi engraçado essa questão da religião. Estava conversando esse tempo atrás com um colega, né? E ele perguntando como que estava a minha empresa e tal, né? Assim, pessoa conhecida do condomínio que eu morava antigamente. E aí ele perguntando da empresa como que estava, ele falou, olha, graças a Deus, né, tá indo bem, cresceu bastante e tal. Aí ele comentou uma outra coisa e eu também, eu falei assim, ó, Deus sabe o que faz, né? Falei, Deus é o Senhor da razão e tal. Aí ele falou, ei, você é espírita ainda? Eu falei, sou, não. Poxa, faz mais de 20 anos que sou espírita. Ele, não, porque você está falando de Deus e tal, não sei o que tem. Eu falei, mas e o espírita não fala de Deus? Eu falei, espírita tem um cunho religioso, a gente acredita em Deus, acredita em Jesus e tal. Então, para você ver, né, que hoje, né, aí já estamos há 170 anos aí do advento da doutrina espírita, ainda tem pessoas até hoje que acreditam que o espiritismo é essa questão que não confia, não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não tem ali um fundo religioso. Eis, sem dúvida, o que lhe conquista tão numerosos partidários entre as pessoas, esclarecidas de todos os países, e o que fará prevalecer, em tempo mais ou menos próximo, e isto malgrados os seus adversários, na maioria mais opostos pelo interesse do que pela convicção. Sua marcha progressiva tão rápida, desde que entrou na via filosófica séria, é-nos garantia segura do futuro que lhe é reservado, e que, como sabeis, está anunciado em toda parte. Deixemos, pois, dizer e fazer os seus inimigos. Eles nada poderão fazer contra a vontade de Deus, porque nada acontece sem a sua permissão. E como dizia outrora um eclesiástico esclarecido, interessante, né? Não basta ser eclesiástico, né? Porque eclesiástico tem bastante, tinha que ser um eclesiástico esclarecido. Se essas coisas acontecem, é que Deus o permite, para avivar a fé que se extingue nas trevas do materialismo. É maravilhoso, né? O discurso do Kardec Perfeito, né? é completo, né? Cheio de ensinamentos, sempre. Com você, Pereira. Então, dando continuidade aí ao estudo, então, o próximo tema aí é o anjo da cólera. Esse é um dos... Kardec começa falando aqui, né? Isso é de maio de 1871, o anjo da cólera. Então, um de nossos correspondentes de Varsóvia escreve-nos o seguinte. Aí foi aquilo que o Lero até colocou ali antes. Então, Kardec pegava temas que vinham, nossa, Varsóvia, outra região totalmente longe. Né? Aí ele pegava e colocava, estudava e analisava isso. Aquilo que realmente era importante, ele colocava na revista Espírita, né? Que é o caso desse tema aqui, né? Até fui pesquisar ali onde ficava, Varsóvia ficava lá na Polônia. Polônia, do outro França. lado, né? Longe. Europa. Apesar da Europa. Ouso, Hoje está, né, hoje esse aí tá fácil na agora, Europa, né? Mas sim, agora o correspondente. Ouso reclamar vossa atenção para um fato de tal forma extraordinário que seria preciso colocá-lo na categoria do absurdo. Se o caráter da pessoa que mo relatou não fosse uma garantia de sua realidade. Todos nós que do Espiritismo conhecemos tudo quanto foi tratado por vós tão judiciosamente, que significa que julgamos compreender o bem, não encontramos explicação para este fato. Desse modo, entrego a vossa apreciação, rogando-me perdoeis o tempo que vos faço perder para ler, caso não julgueis digno de um exame mais sério. Eis do que se trata. A pessoa de que falei acima estava em 1852, em Vilna, cidade Lituânia, né? Na época isolada pela cólera. Sua filha, encantadora menina de 12 anos, era dotada de todas as qualidades que constituíam a natureza superiores. Desde a mais tenra idade, fez-se notar por uma inteligência excepcional, bondade de coração e uma candura verdadeiramente
angélicas. Em nossa região, ela foi uma das primeiras a gozar da faculdade mediúnica, sempre assistida por espíritos de ordem bastante elevada. Muitas vezes, e sem ser sonâmbula, tinha pressentimento do que ia acontecer e o predizia sempre com justiça. Estas informações não me parecem inúteis para julgar de sua sinceridade. Certa noite, tão logo as velas acabavam de ser apagadas, a garota, ainda completamente desperta, viu erguer-se diante de seu leito a figura lívida e sangrenta de uma velha, cuja simples visão a fez estremecer. A mulher aproximou-se do leito da menina e lhe disse: sou a cólera e venho pedir-te um beijo. Se me beijares, voltarei aos lugares que deixei e a cidade ficará livre da minha presença. A heroína menina não recuou diante do sacrifício. Colou os lábios sobre o rosto gelado e úmido da velha e a visão, se era a visão, desapareceu. Apavorada, a criança não se acalmou, senão ao colo do pai, que, embora nada compreendendo do caso, estava, no entanto, convencido de que a filha havia dito a verdade, mas não falaram a ninguém. Por volta do meio-dia, receberam a visita de um médico, amigo da família. Venho trazer-vos uma boa notícia, disse ele. Esta noite, nenhum doente foi encaminhado ao hospital dos coléricos, que acabo de visitar. E, com efeito, desde esse dia, a cólera deixou de ceifar. Cerca de 3 anos mais tarde, essa pessoa e sua família fizeram outra viagem à mesma cidade. Durante a sua estada, a cólera reapareceu e as vítimas já eram contadas por centenas. Quando à noite, a mesma velha apareceu junto ao leito da menina, sempre perfeitamente desperta. Ele fez o mesmo pedido, acrescentando que se sua prece fosse atendida desta vez, deixaria a cidade para nunca mais voltar. Como na primeira vez, a jovem não recuou. Logo viu abrir-se um sepulcro e se fechar sobre a mulher. A cólera acalmou-se, como que por milagre. Não tendo sido do meu conhecimento que haja reaparecido em Vilna. Era uma alucinação ou uma visão real? Ignoro. Tudo quanto posso garantir que não posso duvidar da sinceridade da mocinha e de seus pais. Agora pense, né, Kardec recebendo, porque o correspondente, ele não soube dar explicação, ele narrou o fato, pedindo para que Kardec, ali com o grupo mediúnico dele, pudesse trazer mais explicação. Pense quanto de Kardec pegava, vamos dizer assim, pepino, né, para resolver, né, porque olha, o que você vai pensar, se fosse hoje, a Covid, né, eu via um espírito ali, falou que se eu desse um beijo na face, ia limpar o Covid da cidade. Aparentemente parece uma história sem pé nem cabeça, né, uma coisa dessa, né, mas aconteceu com a menina que era médium e tal, e foi encaminhada para Kardec. Então, Kardec também tinha que ter, né, ali uma questão de humildade ali para aceitar e ir a fundo para pesquisar o que era aquilo ali, né? E o correspondente que mandou ali, ele deixa bem claro, ele não está afirmando que isso é real, que pode, que não pode, ele está apenas relatando os fatos, né? Eu acho que tem que ter bem disso mesmo, né? O fato foi esse. Aí analisa aí, vocês vê se isso faz sentido ou não faz sentido, se está, né? E é o que o Kardec fazia, ele leu aquilo lá e agora, inclusive, ele vai fazer os comentários dele, né? Então, e às vezes a pessoa fica preocupada de colocar o fato como que eles viram, que o médico colocou, que viu ali, não, mas peraí, o fato foi desse jeito. Se tem fundamento, se é certo, não, cabe a um grupo de pessoas estudarem e chegar nas conclusões. Né?
E é o que o Kardec vai fazer agora para frente. Agora sim o comentário de Kardec. Ó. Kardec comenta agora sobre essa correspondência. Realmente, o fato é muito singular. Os incrédulos não deixarão de dizer que é uma alucinação. Mas, provavelmente, ser-lhes ia mais difícil explicar essa coincidência com um fato material, que nada podia deixar prever. Uma primeira vez, isto poderia ser levado em conta do acaso, essa maneira tão cômoda de passar sobre aquilo que não se compreende. Essa maneira tão cômoda de passar sobre aquilo que não se compreende. Né? Uma vez, né? Mas em duas ocasiões diferentes, em condições idênticas, era mais extraordinário. Admitindo o fato da aparição, restava saber o que era essa mulher. Era realmente o anjo exterminador da cólera? Estariam os flagelos personificados em certos espíritos encarregados de os provocar ou de fazer cessar? Podia-se crer vendo este desaparecer pela vontade dessa mulher. Mas então, por que se dirigia ela, aquela garota estranha, à cidade? E de que maneira um beijo dessa podia ter tal influência? Embora o Espiritismo já nos tenha dado a chave de muitas coisas, ainda não disse a última palavra. No caso de que se trata a última hipótese, nada tinha de positivamente absurda. Confessamos que, inicialmente, nós nos inclinávamos para esse lado, não vendo no fato o caráter da verdadeira alucinação. Algumas palavras dos espíritos vieram derrubar a nossa suposição. Eis a explicação muito simples e muito lógica dada por São Luís, na sessão da Sociedade em 19 de abril de 1861. Então, aí essa era uma questão que eles tinham, quando eles debatiam e não chegavam a conclusão nenhuma, estavam criando ali uma teoria, um princípio, aí falaram, vamos conversar com São Luís, né? Aí ele faz a pergunta para São Luís. Né? Mas aí que está, hein, Pereira? Não era assim de cara, né? Não. Primeiro, vamos analisar racionalmente, vamos ver o que a gente já tem na doutrina, o vamos que criar uma hipótese, já falaram sobre isso, né? Mesmo porque quando Kardec ia de mãos vazias para São Luís dava uma porretada, né? Mandava estudar, né? Não, vai estudar, está escrito, vai lá ver, né? Porque tudo de mão beijada também não dava, né? Então, Kardec ele já ia, e isso é importante, porque, a depender do que São Luís ia falar, às vezes ele contrapunha, né? Ele pedia mais explicação, às vezes ele falava que não tinha entendido, e assim ele aumentava o debate e aumentava a explicação. Então, é bem interessante essa questão do estudo prévio antes de você levar para alguém mais especializado. Estuda o livro dos Espíritos. Quando eu estava estudando o livro dos Espíritos, ontem mesmo estava estudando, e eu sempre reforço isso quando eu estava estudando o livro dos Espíritos, o Kardec vai fazendo as perguntas, desencadeando assim, uma linha de raciocínio, e até fala com o grupo assim, poxa, parece que aquela pergunta que você ia fazer para frente, fala, poxa, mas e acontecesse isso? Ele faz a pergunta para os Espíritos, né? Aí faz o item A e depois que ele coloca a explicação dele ainda, né? Quer dizer, ele não tinha, ele perguntava, mas e se fosse assim, e se fosse assim, e se acontecesse isso? Aí os Espíritos vão respondendo até que seja, vamos dizer, que chegue assim, a alguma conclusão, uma coisa, um entendimento ali que dê para compreender. Caso contrário, ele ia perguntando sobre o tema, né? É bem interessante. Então vamos lá, a pergunta que ele fez a São Luís. O fato que acaba de ser relatado parece muito autêntico, Kardec colocando. A propósito, gostaríamos de obter algumas explicações. Primeiramente, poderíamos dizer quem é essa mulher que parece que apareceu a menina e disse ser a cólera? Resposta: não era cólera. Um flagelo material não reveste a aparência humana. Era o espírito familiar da menina, que assim experimentava a sua fé, fazendo coincidir essa prova com o fim do flagelo. Essa prova era salutar a criança que sofria.
que a sofria. Idealizando-as, fortalecia as virtudes em germes, nesse ser protegido e abençoado. Nesse ser, né? Protegido e abençoado. A natureza de escola, as que, vindo ao mundo, trazem lembranças dos bens adquiridos. Muitas vezes recebe essas advertências, que seriam perigosas para uma alma não depurada e não preparada pelas migrações anteriores aos grandes devotamentos de amor e da fé. Então, aqui a gente vem entender já. Então, não foi o beijo da menina ali no dito anjo da cólera, né? Nem ali o que ela fez com o anjo que fez acabar a cólera. Era um experimento para a própria menina, era um teste da fé da própria menina. A cólera ali ia acabar de qualquer forma. O que o anjo utilizou era fazer um teste. A cólera já estava acabando na região, ele fez um teste. Se dependesse de você para acabar a cólera, você faria tal coisa? E a menina foi mártir o suficiente para dizer assim, não, eu beijo a própria cólera, mesmo que eu pegue a cólera, mas se é para salvar toda a cidade, eu estou à disposição. Imagina o teste, né? Bacana, né? E vamos ver outra pergunta que o Kardec faz a São Luís. Olha a pergunta, hein? Por isso que eu falo do Kardec. Ele respondeu daquela maneira, mas aí o Kardec falou, peraí, ó, o espírito familiar dessa jovem tinha bastante poder para prover o futuro e o fim do flagelo? Né? Ele falou, pô, já que ele falou aquilo ali, né? Já sabia que o flagelo ia terminar. E olha que ele responde. Os espíritos são os instrumentos da vontade divina e muitas vezes elevados à altura dos mensageiros celestes. Às vezes não era o espírito que tinha a possibilidade de ver o futuro, mas ele recebeu, né, essa orientação, dizendo, olha lá, espírito familiar do Pereira, vou te passar essa informação, a cólera está acabando aqui daqui 2 semanas, então nós vamos utilizar essa informação, você vai aparecer para o Pereira para nós fazer um teste, se ele está mesmo imbuído ali do compromisso com o espiritismo, você faz essa pergunta. Você vê que interessante, né, como funciona essa questão do plano espiritual. E essa questão de prever o futuro, eu gosto muito daquela explicação que a gente teve, acho que uns 2 anos atrás da revista, que era aquela questão do trem, né? Se você está dirigindo um trem, o trem vai bater em tal pessoa, você desvia ou não desvia, né? Que era aquela questão. E aí a gente fez um grande debate sobre o tema e a questão de que, como que prevê o futuro? Um espírito que prevê o futuro é aquele espírito que está mais alto. Quanto mais alto, mais visão ampla você tem. Se você está ali só dentro do tempo, você não enxerga para frente. Agora, se você está amplo, você enxerga para frente. Então, o que ele falou? Elevou as alturas dos mensageiros celestes. Ou seja, tendo a concepção de que a cólera é uma doença, né, e que o nosso corpo físico possui uma vibração, no mínimo, os espíritos superiores já estavam vendo que aquelas vibrações de doença na população já estavam reduzidas, ou seja, já iam se extinguir. Um espírito no nosso escola não conseguiria ver isso, mas um espírito mais evoluído conseguiria. Ele dá o exemplo ali da carruagem, né? Descendo um precipício, uma montanha, a carruagem vai descendo e lá embaixo tem um precipício. E o espírito que está vendo de cima está vendo que se ela não parar ou frear, ela vai cair no precipício, né? Então, aí como que adivinhou? Adivinhou porque estava vendo o fato de uma maneira mais ampla, né? E hoje é simples a gente dizer isso, porque se nós falássemos na época de Kardec, as pessoas preveniam o tempo, por exemplo, né? Hoje eles conseguem prevenir com uma certa precisão fenômenos climáticos que vai acontecer com 2, 3 dias. Tem hoje sistemas meteorológicos aí que conseguem prever aí com semanas, meses de antecedência como que vai ser o clima. Aí o cara fala, mas o que é milagre? Como é que ele adivinha? Adivinha? Não. Ele apenas consegue ver, medir as questões dos ventos, das nuvens, da formação, da temperatura, de uma maneira global, do mar, tudo que vai acontecer os fenômenos climáticos. Porque como é que vai prever? Amanhã vai chover, amanhã não vai chover. Você analisa, né? Não seria uma coisa de adivinho? Mas não tem nada de adivinhação nisso. É apenas que as pessoas têm instrumentos que conseguem perceber o deslocamento das nuvens, dos ventos, das temperaturas que estão vindo, que vai acontecer alterações no clima, né? Esse é um exemplo, né? Bem claro disso, né, que ele está falando ali. E o Kardec continua perguntando.
Os espíritos não têm nenhuma ação sobre os flagelos como agentes produtores? Uma pergunta, né? Eles não têm absolutamente nada com isso. Assim como a árvore com o vento e os efeitos com as causas. As coisas estão previstas para acontecer, que ele estava vendo o fato que ia acontecer ali, que naquele momento ia cessar. Então não tem nada a ver com o espírito que está provocando aquilo. E vamos ver o que o Kardec conclui aqui na conclusão dele agora aqui, né? Na previsão de respostas, conforme o nosso primeiro pensamento, tínhamos preparado uma série de perguntas que, em consequência, se tornaram inúteis. Isso prova uma vez mais que os médios não são o reflexo do pensamento de quem interroga. Não obstante, devemos dizer que a respeito não tínhamos nenhuma opinião prévia. Em falta de outra melhor, inclinávamos para que havíamos emitido, porque não nos parecia impossível. Contudo, sendo mais simples e mais racional, a explicação dada pelo Espírito, nós a julgamos infinitamente preferível. Olha só. Aliás, pode-se tirar do fato outra instrução. O que aconteceu àquela mocinha deve ter se produzido em outras circunstâncias, e mesmo na antiguidade, desde que os fenômenos espíritas são de todos os tempos. Não seria uma das causas que levaram os antigos a personificar e a ver em cada coisa um gênio particular? Não pensamos que seja preciso buscar-lhes causa apenas no gênio poético, uma vez que se vêem essas ideias em povos menos avançados. Suponhamos que um fato semelhante a esse que relatamos se tivesse produzido num povo supersticioso e bárbaro. Não era preciso mais para acreditar na ideia de uma divindade malfazeja, que não se podia apaziguar senão lhe sacrificando vítimas. Como já dissemos, todos os deuses do paganismo não têm outra origem senão as manifestações espíritas. O cristianismo veio derrubar os seus altares, mas o espiritismo está reservado a dar a conhecer a sua verdadeira natureza e lançar a luz sobre os fenômenos desnaturados pela superstição ou explorados pela cupidez. Então, eu até fico pensando hoje, se um relato parecido com esse chegasse nas nossas mãos, que nós ia perder tempo até de ler, né? É verdade. Chegasse lá, desse aqui com a pessoa, aconteceu isso, assim, tem a falar, isso aí é brincadeira, isso aí e tal, né? Kardec teve o capricho de ler, criou a teoria dele, e depois evocou São Luís. Né? Porque o fato aconteceu. Agora, eu sempre falo com as pessoas, nessa semana, inclusive, nós estávamos fazendo nosso estudo dos cursos do DEON, que nós estudamos a mediunidade, essa questão que, às vezes, na questão da emancipação das visões dos médicos, que é bem isso. Alguns médicos, inclusive lá no próprio grupo, teve um rapaz lá que começou a ver portais interdimensionais, não sei o quê, tudo. E aí, isso é real. Bom, para ele que viu aquilo, é real. Mas o significado daquilo aqui, isso mesmo? Não é porque ele viu aquilo, o que aquilo significa? Foi o caso da menina, ela viu aquilo lá, relatou o fato, mas o significado era outro totalmente diferente. Você está entendendo o raciocínio? O fato foi real. Para ela, na mente dela, ela viu a senhorinha lá e beijou e tudo. Mas até o Kardec entendeu ir para uma linha da alucinação lá, não sei o que e tal. Mas depois ele concluiu que aquilo tinha outro significado. Então, às vezes, nós temos que ter essa compreensão de entender que aquilo que ele falou, ele não está mentindo, ele viu aquilo daquela maneira. Mas o significado, né? A ideia pode ser outra totalmente diferente. O objetivo daquilo é outra coisa totalmente diferente. Né? E às vezes não temos paciência para fazer essas análises, não temos assim, pegar ali e analisar para ver, será que, o que significa isso? Né? Se aconteceu, às vezes já questiona a seriedade da pessoa, às vezes. Né? Bom, mas será que está falando essas coisas aí? Não tem nada a ver, né? É bem interessante isso. Sim, e a questão de que quando, você vê, quando aconteceu com Kardec, né? Às vezes, quanto a gente mais estuda,
Às vezes nós começamos a tentar dar explicações, às vezes mais difíceis para algumas coisas, que na verdade a explicação seria simples. O Kardec mesmo veio trazer essa questão. Ele tinha feito tantas outras perguntas que com a primeira resposta do São Luís, ele falou, poxa, bem mais simples isso aqui do que eu estava pensando. Já desmantelou todas as outras perguntas. E Kardec, como sempre, primava, né, por ser sucinto, né, nada em demasia, nada em excesso, para não ficar desgastando o espírito de escola como São Luís. 3 perguntas resolveu o problema, né? Resolveu a questão. Ele tem a questão da lógica, né? E eu acho que é isso da filosofia, tem essas questões, né? Você tem que ir perguntando, mas isso satisfaz a maior parte dos questionamentos, que ele fez vários questionamentos lá, né? Perguntando lá o que era aquilo, que podia, do espírito, colocando. Bom, isso para ele, aquilo satisfazia o raciocínio lógico da questão, né? E para mim também satisfaz, né? Que é uma explicação totalmente plausível, né? Então é isso que é o critério que nós temos que ter, né? Nas respostas. Porque às vezes alguma resposta muito sofisticada não tem conteúdo nenhum, né? Às vezes algumas pessoas procuram fazer isso, né? Alguns espíritos, inclusive, querendo nos enganar, traz essa resposta tão cheia de, né? Que não sei o que, hoje fala muito de dimensionais, de portais, não sei o que. Eu tenho visto algumas entidades chegando dessa maneira. Recentemente chegou num grupo mediúnico, uma entidade falando isso, que para vir, que tinha vindo de um portal que precisou lá, que era difícil e tal, falando assim, da maneira assim, que queria passar mensagem para nós. Aí eu, mas desculpa, meu amigo, mas isso não faz sentido pela filosofia espírita, pelo conhecimento que nós temos. Esse fulano que era elevado, que para ele chegar ali, ele teve que. Não faz sentido, porque hoje é tudo pelo pensamento, e o pensamento não precisa de portal, né? Para ele alcançar nós aqui. Aí ele já, você sabe, ele falou, mas mesmo assim eu quero. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada nesse teu conceito aí já, né? Se você é tão superior assim, você não ia precisar, né? Jesus disse, né? Aonde que um ou mais estiverem pensando em mim, lá eu estarei presente. É pensamento. Não vai precisar, Jesus vai precisar um portal. Ele está dizendo que o pensamento alcança tudo. A doutrina espírita diz tudo isso, né? Então fica criando essas questões assim, que precisava de um portal, que não sei o quê. Aí vem aquela questão, outro rapaz falando um negócio de uns mortes, não sei o quê, um portal. Desculpa, mas tem uma coisa errada nesse sentido aí, né? Para nós espíritas, né? De espíritos evoluídos. Bacana, né? Muito bem. O horário chegou ao fim, mas passa rápido, né? Uma horinha bem rápida. Tá aí, meus amigos, companheiros, companheiras, estudos da filosofia espírita, da doutrina espírita. É um tema que eu tenho colocado muito, inclusive nos outros estudos da revista, do livro dos Espíritos, que a gente estuda, e o Lelo colocou hoje bem apropriado, a questão que nós temos que voltar a estudar as obras básicas, né? Vai ser o fundamento. Às vezes nós vamos abandonando, às vezes nós achamos que algumas pessoas caem no engodo de dizer que o espiritismo é muito complicado. Gente, o livro dos Espíritos é tão simples, tão gostoso de estudar, né? Pergunta e resposta. A revista espírita são fatos que ocorrem, né? Tem que ter esse prazer de ler, né? Em vez de ler romances aí todos bem elaborados, com personagens aí difíceis, algumas teorias, estuda ali a revista espírita, estuda o livro dos Espíritos, estuda o livro dos médios, estuda as obras básicas, que ali, olha, que aí nós vamos conseguindo entender e se aprofundar nesses conceitos, como que ele diz aí, que tanto nos ajuda nas questões morais, né, nas questões religiosas, né, na nossa evolução. Por isso, nesses instantes, de uma maneira simples e amorosa, devemos aceitar e trairmos nossa sintonia divina, uma sintonia de amor, de paz. Temos que nos elevar o pensamento e voltarmos à nossa essência como espíritos que somos. Porque quase sempre esquecemos que nós somos espíritos estagiando no corpo físico.
mas a nossa essência é espiritual. Apenas necessitamos ainda passar pelas experiências do corpo físico para podermos, assim, espiar, aprender, evoluir. Este é o objetivo de estarmos no mundo terreno. Mas mais cedo ou mais tarde, de acordo com as leis divinas, retornaremos à nossa pátria, que a própria filosofia espírita nos coloca. Nossa pátria verdadeira, que é o mundo espiritual. O mundo terreno, corpóreo, é apenas, como Kardec coloca, o alambique, onde passamos a nossa experiência para podermos tirar as nossas impurezas e adquirirmos experiências. Por isso, nosso agradecimento a Deus, por podermos já estarmos compreendendo esses princípios da filosofia espírita, pluralidade da existência, pluralidade dos mundos habitados. Por isso, nosso agradecimento, por podermos ter acesso a esses estudos, essas obras, principalmente esta que estamos estudando, Alçar, que é a Revista Espírita, onde Kardec, como mesmo ele intitula, utiliza como laboratório do mundo, onde ele vai aprendendo e colocando as questões que ainda carecem ser melhor apuradas, melhores esclarecidas. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado aos amigos espirituais que nos acompanham durante os estudos. Também nós agradecemos aqueles amigos espirituais que bem sabemos que também se junta nesses dias de estudo a nós para aprenderem sobre essa doutrina. E muitos, mesmo no mundo espiritual, não tiveram conhecimento dessa doutrina de uma forma tão... Obrigado a todos e que possamos continuar, ter um fim de semana repleto de alegria e tranquilidade e estarmos juntos novamente na próxima semana para mais um estudo da Revista Espírita. Que assim seja.